Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Tuane Oguro Tabosa. E eu sou a Fernanda Machado. Este é mais um episódio especial em comemoração ao Mês das Mulheres, e feito só por mulheres. Ano passado, entrevistamos a Tatiane Figueiredo, instrutora na Datacom. A Tati falou sobre mulheres na infraestrutura de redes, quais os desafios que ela encontrou, falou também sobre certificações e muito mais. Para quem ainda não ouviu o episódio da Tati, fique à vontade para ouvi-lo. E esse ano, o tema do nosso programa é um tema muito comentado ultimamente, inteligência artificial. Vamos falar sobre o que é o IA e como ela afeta a nossa área, sobre o mercado profissional, como usá-la na área de redes e, é claro, vamos falar sobre ele, o ChatGPT. Quais os principais desafios e onde ele entra nessa história toda. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com os seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Agora vamos aos avisos iniciais. Teremos daqui a alguns dias a segunda live intra-rede do ano sobre IPv6, .br, Wi-Fi 6, 5G, entre outros. De onde vêm os protocolos e padrões? Ela será no dia 22 de março de 2023, às 10 horas, horário de Brasília. Ainda no mês de março, teremos a primeira turma do curso de Fundamentos de Radiofrequência e Wi-Fi, parceria do NIC.br e Ubiquiti. Lembrando que esse é um curso presencial em São Paulo e vai acontecer de 14 a 16 de março de 2023. O IX Fórum Fortaleza de 2023, em Fortaleza, Ceará, vai acontecer no dia 12 de abril de 2023 em parceria com o evento da RTI, o Congresso de Provedores de Internet. No episódio de hoje, contamos com uma convidada muito especial, a Dora Kaufmann, professora doutora da PUC de São Paulo. A professora Dora é especialista em inteligência artificial e pesquisadora dos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Tudo bom, Dora? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal de casa. Obrigada, é uma oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, que hoje são assuntos críticos para todo mundo, aliás, para qualquer cidadão do século XXI. Bom, eu me chamo Dora Kaufmann, eu sou professora da PUC, do programa do TID, programa de pós-graduação da PUC São Paulo. Depois de uma certa idade, para você se apresentar, contar tudo que você fez, demora muito tempo, né? Então, eu vou me focar no assunto que a gente vai tratar hoje, que é de inteligência artificial. Tem cerca de 6 anos e pouco, de 6, 7 anos, que eu realmente não me recordo o que me fez pensar. Meu objeto de estudo eram as tecnologias digitais, as redes digitais, as mídias digitais, e eu pensei, bom, essa inteligência artificial, essa tal de inteligência artificial vai mudar o mundo e eu quero estudá-la, né? E aí, na partida, eu tomei uma decisão que eu acho que foi muito acertada de estudar simultaneamente os impactos éticos e sociais da inteligência artificial e a própria tecnologia, né? Eu acho isso fundamental. Você fazer reflexões na área de humanas, fazer reflexões sem relativamente um conhecimento sobre a lógica e o funcionamento da tecnologia, fica precário, porque você precisa entender sobre o que você está tratando e sobre... Então, é isso. Esses anos de lá para cá, eu estudo, eu tenho um mentor da tecnologia, que é o Davi Geiger, o Han, lá da Universidade de Nova York. Ele foi mais de 40 anos nos Estados Unidos, ele foi fazer o doutorado no MIT e nunca mais voltou. Ele é Computer Science na área de inteligência artificial e ele é o meu mentor da parte de tecnologia. É isso. E aí é muito esforço, aliás, como tudo que você queira fazer bem, é muito esforço, muita dedicação. Nos últimos 2 anos, principalmente, o assunto tem tido muita visibilidade. Bom, agora, então, depois do ChatGPT, então, virou um hype total. Consequentemente, saem muitas matérias, muita bobagem, mas muita coisa interessante. Então, é um empenho grande, cotidiano, para estar atualizado, para isso. E eu tenho uma coluna na Época Negócios, desde 2019, que eu escrevo absolutamente só sobre a inteligência artificial. Tenho outras contribuições e estou envolvida. Hoje eu estou envolvida, assim, para finalizar, eu estou envolvida em algumas iniciativas
de criar uma governança, né, de inteligência artificial, o código de ética sobre lidar com a inteligência artificial, seja para instituições públicas ou privadas, que eu acho isso absolutamente importante, independente do processo, do final do processo que está em curso, agora está no Senado, de criar um marco regulatório de inteligência artificial para o Brasil. Realmente, né, como você falou, o ChatGPT está muito em alta, né? Então, as pessoas se interessam pela inteligência artificial. E agora que a gente já conhece um pouco sobre você, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a inteligência artificial e como ela funciona. Então, tem que ser bem sucinto. É uma tecnologia complexa, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um campo muito vasto, né? A data, assim, teve um evento em 1956, que é o marco que é considerado o início desse campo de conhecimento. Mas muita coisa aconteceu, uma história longa, e verdadeiramente na última década, né, que conjunto de razões começou os modelos, a técnica, que foi uma técnica que foi desenvolvida nos anos 80, que depois foi de fato concretizada a partir de 2010, 2012. Essa técnica é o conjunto de modelos estatísticos que se chama IA preditiva. São modelos estatísticos de probabilidade, né? Então, a gente pensar em inteligência artificial hoje é um modelo estatístico de probabilidade. Então, são os modelos preditivos. Do ponto de vista de lógica, tem uma grande semelhança com os modelos estatísticos tradicionais. Os modelos estatísticos tradicionais, eles também, que pelo menos existem há três décadas, eles partem de informações e fazem previsões. Qual é a novidade? A novidade é a sociedade hiperconectada. Então, uma sociedade hiperconectada que gera uma quantidade extraordinária de dados, que são o que se chama Big Data. E os modelos tradicionais não têm capacidade de lidar com esse volume extraordinário de dados. E aí que entram os modelos estatísticos com inteligência artificial. Então, eles fazem previsões. Então, ao longo dessa última década, esses modelos estatísticos preditivos que foram disseminando na sociedade para enfrentar diversas tarefas em diversos setores, né? Então, o que a gente tem, que também é um componente importante, até hoje, são cerca de 70 anos, mas não existe uma teoria da inteligência artificial. Então, o que a gente diz são modelos estatísticos empíricos, né? Então, são modelos estatísticos que o que quer dizer? Você testa para determinada tarefa e o resultado é positivo. O que significa o resultado positivo? É melhor do que os outros modelos disponíveis, né? Então, ok. Então, esse é o que a gente vive essa última década, né? Sempre previsão. Então, tem vários problemas. De partida, o fato de ser um modelo estatístico de probabilidade já tem uma variável de incerteza intrínseca, porque é sempre uma probabilidade. E tem outras questões éticas relacionadas à natureza da inteligência artificial, dessa técnica que se chama redes de neurais profundas. Bom, e aí entra o chatbot, o ChatGPT. O ChatGPT é de uma outra categoria, dentro também da técnica de redes de neurais profundas, que em inglês chama-se Deep Learning. É uma categoria chamada IA generativa. São modelos que geram, ou como se diz, sintetiza texto, imagem, vídeo, né? Então, essa categoria, o marco dela foi em 2014, com a GAN, que é uma arquitetura de redes neurais profundas que ela ficou relativamente conhecida porque ela gera deepfake, né? Mas ela também gera enormes benefícios, tem várias contribuições positivas, que é uma característica importante para mim da inteligência artificial, que para mim é uma das complexidades. Eu não consigo identificar nenhuma implementação dessa técnica que não gere externalidades positivas e negativas simultaneamente. Então, quando a gente ataca as negativas, a gente tem que lembrar que existem as positivas, né? Então, balancear, né, como enfrentar de uma tal maneira que maximize os benefícios e mitigue os potenciais danos, eu acho que é o grande desafio colocado para a sociedade. Então, agora nós estamos... O ChatGPT e depois os outros, o Bard e todos os outros que estão surgindo,
eles significam uma expansão, uma concretização dessa nova categoria. Então, a gente passa a ter o conjunto de modelos de IA preditiva e um conjunto de modelos de IA generativa. Entrando nessa questão de positivo e negativo, assim, do IA, ultimamente a gente tem visto um debate, assim, principalmente da área criativa, da questão de estar gerando imagens e... Você pode analisar um pouquinho para a gente essa questão dos benefícios e malefícios do IA e como isso pode afetar as profissões, tanto criativa, né, que até um tempo atrás a gente achava que estava meio que imune à questão do IA, se vai substituir vão ser as funções repetitivas, né, coisa que a gente consegue automatizar, e agora não, eles conseguem gerar imagens. Você pode analisar um pouquinho essa questão? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque eu até fiz, recentemente saiu uma matéria minha no jornal Valor Econômico, e eu começo a matéria falando sobre o fato da ameaça à identidade do ser humano, né? Como você mesmo disse, a gente, tudo bem, faz previsões, então é a decisão automatizada, já entrou numa esfera, até relativamente recente, era prerrogativa do ser humano, e agora avançou mais ainda, está avançando na capacidade de criação, de sintetizar, né, de desenvolver textos, imagens originais, digamos assim. E isso coloca muito, expande, né? Porque quando a gente fala assim, do impacto no trabalho, que para mim é o maior problema social da inteligência artificial, o impacto no mercado de trabalho, o impacto no trabalho. Porque o que vem acontecendo? A gente já vinha, desde meados do século passado, num processo de automação programada, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo concreto, a indústria automobilística foi, no Brasil, século passado, início desse, um dos 4 setores de maior empregabilidade, né? E hoje, qualquer um de nós pode ver no YouTube como é que se produz um carro, é praticamente automatizado. Então, esse processo de automatização programada já está em curso. O que entra com o que se chama automação inteligente? É o fato de que funções substituem funções cognitivas. Então, expande a automação programada para a automação inteligente. Agora, nós estamos com o conjunto de modelos de IA generativa, nós estamos entrando na indústria criativa, né? A grande, assim, é tudo muito recente. Eu defendo veementemente que a gente tem que experimentar antes de ter opiniões contundentes, definitivas. O ChatGPT foi lançado para experimentação pública em 30 de novembro, foi ontem, né? A preditiva de 10 anos é ontem, do ponto de vista da humanidade, imagina generativa e nesses modelos de chat. Então, eu acho que a gente tem que experimentar, mas, sem dúvida, tem um impacto grande do que se chama indústria criativa. Então, funções de produção de conteúdo estão afetadas, né? Então, isso aí tem toda uma discussão. Pelo que eu tenho acompanhado, né? Isso tudo vai mudando, como eu disse, estamos nos primórdios. Mas do que eu tenho acompanhado, tem 2 setores que estão se manifestando mais fortemente contra os impactos potenciais desses novos modelos. Um é a área de educação, que aí tem muita polêmica acontecendo, e a outra é a área artística, né? A arte. Eu venho acompanhando um pouco, não é assim, o principal objeto meu de atenção, mas eu venho um pouco acompanhando, e tem inúmeros movimentos artísticos relacionados à inteligência artificial já há vários anos, né? Mas é uma quantidade enorme. Quando eu fui pesquisar, eu mesmo fiquei surpresa. E agora tem uma outra intervenção, que é o fato de que essa originalidade é entre aspas, né? Porque, exatamente como também o conjunto de modelos de IA preditiva, a IA generativa, ela cria, digamos, uma imagem original, entre aspas, mas ela é baseada em um conjunto enorme de imagens que estão disponibilizadas. Então, o que vários artistas, e tem já processos em andamento, estão alegando é que está usando as imagens deles. Seria então, tipo um plágio. Tipo um plágio. Entra a questão do direito autoral, entra uma série de questões. E esses modelos, eles também podem produzir uma obra no padrão daquele artista. Já tinha técnicas de inteligência artificial para fazer isso. Agora avançamos, aperfeiçoou ainda mais, né? Então, é toda uma discussão
que remete o que é a criatividade, o que é direito autoral, o que é isso, o que é originalidade, o que é autenticidade, né? Porque, só para concluir, assim, são questões que eu ando pensando, né? Assim, para a gente ir além do óbvio. Eu penso que quando a gente cria alguma coisa, o ser humano é sempre com referência, né? Então, não é à toa, não é por acaso que os movimentos artísticos eles têm uma época, né? Aquela época predomina, vamos supor, o cubismo. Aí tem vários artistas que criam com daquela natureza, daquele jeito, né? O estilo artístico da época. E eu acho que isso são referências. Então, também é uma discussão. O ser humano cria a partir do nada? Não é a partir do nada, né? O que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, que um dia eu acordei e comecei a pensar tudo isso. É um processo coletivo de produção de conhecimento. Foi tudo que eu li, foi tudo que eu conversei, que eu interagi com outros autores, pensadores. Então, é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que repensar. Eu acho que qualquer tecnologia disruptiva, como é o caso da inteligência artificial, ela força o ser humano a ressignificar uma série de conceitos. E eu acho que é isso que a gente está surpreso. Então, o ChatGPT, eu tenho acompanhado muito de perto, ele tem gerado um encantado e assustado, simultaneamente. E eu acho que é isso que a gente tem, que nós, seres humanos, e muitas pessoas me fazem a pergunta, e o que vai sobrar para nós? Porque se for pensar, tudo que o chat consegue gerar é a partir de informações que os humanos criaram, né? Que os humanos Ele criaram, que estão disponíveis e que tem muitos erros, né? É muito limitado. Aliás, a própria OpenAI e o Altman, que é o CEO, ele tem feito várias entrevistas e dito que agora, recente, essa semana, ele disse que é legal, é um chat legal, mas que erra assim, profundamente. Ele falou que é horrível, porque é muito limitado. Até porque eu acho que as informações dele são de 2 ou 3 anos atrás, né? Não, até 2021. 2021. Mas isso não é o principal, é pela própria tecnologia, é uma experimentação, né? Então, eu acho que a gente tem que... Para mim, assim, uma questão assim, que é muito importante, que para mim essa sim é definitiva, é que o básico está dominado pela tecnologia. Então não adianta o ser humano, nós tentarmos segurar, não, ainda queremos o básico para a gente, qualquer que seja a área. Não tem mais, não adianta competir com o básico. O básico está dominado pela tecnologia. Mais cedo, melhor... Hoje, todos os problemas que tem, né, nessa novo chat, bot, que com esse tipo de nova tecnologia, ele vai aperfeiçoar. Daqui a 1 ano, 2, vai estar muito melhor. Daqui a 5 anos, vai estar muito melhor. Então, é o básico. Então, o que resta para nós, seres humanos? É produzir algo que não seja o básico, né? Então, acho que é isso que é o desafio de cada um de nós. Como é que a gente se requalifica para a gente contribuir profissionalmente e socialmente naquilo que hoje e no curto e no médio prazo a tecnologia não vai ocupar. Agora, se tentar competir pelo básico, proibindo, se manifestando contra, denunciando, eu acho que não vai rolar. E aqui no Camada 8 nós temos um público que trabalha com tecnologia, mas principalmente na área de redes e infraestrutura, como provedores de internet. Apesar de ser uma área de tecnologia, não ouvimos muito falar sobre IA, né? Então, a senhora pode comentar um pouco porque algumas áreas, né, estão tão avançadas em IA e outras não, com o uso, né? A IA entra, assim, ela está entrando praticamente em todas as áreas. Por quê? Qualquer atividade que a gente faz, e aliás, a nossa vida, pessoa física também, como indivíduos, é baseada em previsões, né? Então, a gente faz previsões todo o tempo. Previsão, quanto tempo vai demorar para chegar em tal lugar, o que eu preciso estudar, o que eu preciso trabalhar, em quanto tempo eu vou terminar essa tarefa. Todo o tempo a gente está fazendo previsão, né? A gente vai chamado para uma festa, a gente também faz começa a especular, vai conhecer alguém, não vai? Que roupa vai? Que roupa vai? Como vai ser legal? Tudo a gente... E as instituições, as organizações, as empresas, é fundamental. Sem previsão, nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhum modelo de negócio sobrevive.
Então, você tem que prever tudo. Eu vou produzir uma camisa, eu tenho que prever quanto que é a estimativa de venda, e eu vou estimar matéria-prima, eu vou estimar tudo, todos os componentes da produção. E esses 10 últimos anos, a grande contribuição tem sido desse conjunto de IA preditiva. Então, nesse sentido, assim, eu acho que ela não se disseminou assim totalmente porque ela é complexa. Ela é difícil de ser implementada. O processo de implementação não é simples, não é trivial, e tem também um problema que é uma assimetria muito grande, uma assimetria de conhecimento entre os gestores e o desenvolvedor de tecnologia. Então, para o gestor, é mais difícil ele adotar esses novos modelos, implementar e usar esses novos modelos. Mas ele tem o grande benefício é que ele consegue fazer previsões mais assertivas, com grau, ou como se diz, com um grau de acurácia muito alto, né? Então, eu me lembro quando eu trabalhei há muitos anos no mercado financeiro, nós tínhamos acesso aos melhores modelos estatísticos da época e também, digamos que era equipe medianamente inteligente, né? Pessoas... quando tudo dava certo, a gente conseguia prever tendência. Isso eu estou falando da década de 90, por exemplo, né? Tendência. Hoje, as previsões, usando inteligência artificial, mesmo usando modelos estatísticos mais avançados, que já existem, e com inteligência artificial, você consegue fazer previsões, às vezes, em geral, assim, maior do que 90%. Então, isso é uma mudança de eficiência muito grande, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu vejo que todas as áreas... Para mim, assim, o cidadão do século XXI tem que ter algum conhecimento, deve ter, eu recomendo fortemente, uma noção da lógica e do funcionamento dessas tecnologias, porque ela é a tecnologia de propósito geral do século XXI. O que é uma tecnologia de propósito geral? É a tecnologia que reestrutura, né? Que ela é disruptiva. Então, ela muda, de fato, o funcionamento da sociedade. Então, só para terminar, dar uma ideia, nós tivemos consideradas as últimas tecnologias de propósito geral. Foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial, a eletricidade, a computação e agora a inteligência artificial. Então, a gente tem que conhecer. E é uma interface muito mais complexa do que, por exemplo, a nossa interface com a eletricidade. Porque o usuário de eletricidade, o que ele tem que fazer? Apertar, né? Acender a luz, botar na tomada, é muito fácil. E a interface com a computação no início não era simples, né? A interface era muito mais complicada do que é hoje, em todos os sistemas computacionais. E a inteligência artificial, pelo menos no estágio atual, ainda é complexa para a gente, essa interação. Então, mas não temos jeito. Os benefícios são muito grandes, como em várias áreas já está acontecendo. Você pode citar alguns exemplos em empresas assim? O único que eu consigo pensar talvez seja um chatbot, né? Aqueles atendimentos automáticos de chat que eventualmente... Na maior parte no Brasil dos chats de atendimento não usa inteligência artificial. Usa árvore de decisão, um sistema muito mais simples, né? Eu acho que tem... Eu sei... Não, eu acho não. Eu sei que tem 2 que eu sei que de fato usam, mas não sei avaliar totalmente o uso. Mas, por exemplo, você pega numa empresa, numa indústria, e qualquer empresa, a inteligência artificial é usada para otimizar a operação, né? Então, como você consegue fazer previsão mais assertiva, você consegue se planejar melhor. Então, você tem uma redução de custo e você tem um aumento de eficiência. Então, todos os processos. Eu posso ter o que se chama fábrica inteligente, por exemplo, que é dentro do conceito de indústria 4.0. Eu tenho lá, eu posso fazer uma previsão quando que determinado equipamento vai precisar de manutenção, né? Então, você faz a manutenção preditiva, você evita que ele pare, que aí vai ter um prejuízo muito maior. Pega, por exemplo, no agronegócio. No agronegócio... tem sido muito importante a inteligência artificial. Você consegue prever através de um sistema que foi montado para isso, com essa finalidade, né? Porque a inteligência artificial, os modelos que você monta, os sistemas, é para uma finalidade. Então, se é para reconhecer uma imagem de cachorro, ela só vai fazer isso. Para outra tarefa, você tem que criar um outro modelo. Então, por exemplo, como eu estava falando, se você cria um modelo para reconhecer uma praga numa plantação,
é muito eficiente, porque o sistema de inteligência artificial reconhece, ele identifica uma praga. No início, as identificações se dão basicamente por duas mudanças. A mudança da coloração da folha ou a textura. Então, o sistema de IA consegue identificar antes de qualquer outro equipamento conseguir. Então, isso evita que a praga se espalhe. E alguns dos drones que já funcionam hoje, na hora que ele identifica, ele já pulveriza imediatamente naquela região. Com isso, você tem uma redução de custo, porque você não precisa pulverizar numa região muito grande, e você tem uma melhora da qualidade do alimento. Então, isso são exemplos. Você pega na área médica, você pode prever e você pode... Uma das dificuldades, por exemplo, da área médica é você fazer o match entre o medicamento e a dose e o paciente. Né? Então, eu estou falando de situações mais difíceis, não estou falando de uma gripe, doenças básicas. Né? Então, isso facilita, porque você consegue fazer da mesma forma que o Netflix faz, com a mesma lógica, a recomendação, qual é o melhor filme para você, né, para a sua característica, como assinante do Netflix, você pode fazer também numa medicação. Tem inúmeras. Agora, a gente sempre tem que estar atento assim, nas limitações dessa técnica hoje. Eu recomendo que ela seja um parceiro do profissional humano, né, e não soberana, porque de fato, ela tem inúmeras limitações. Depois, se vocês quiserem... Tem até a questão dos vieses, né? Dependendo do espaço dos vieses, de amostra que eles usam. E é limitada. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que há um tempo atrás eu pensei esse exemplo e eu acho que exemplifica bem, ilustra bem. É o que é o próprio Netflix, né? Porque, assim, eu imagino que todo mundo aqui que esteja nos ouvindo sabe o que é Netflix e deve usar a Netflix. O Netflix é viabilizado, aliás, o modelo de negócio dessas plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano, a essência do modelo de negócio é a inteligência artificial, porque a matéria-prima desses modelos são os dados, são grandes bases de dados. Então, mas você pegar o que viabiliza o Netflix tem a ver com duas grandes estruturas de inteligência artificial, de modelos de inteligência artificial. Ele classifica o portfólio de filmes e séries, o outro ele classifica em clusters os assinantes. E depois entra um outro modelo de inteligência artificial que faz a recomendação, né? Então, mas para a gente pensar e sempre se lembrar de quanto hoje é limitada essa tecnologia, é só a gente pensar no Netflix, que é a nossa experiência diário, bastante frequente, né? Quando a gente assiste 3 séries coreanas, só aparece coreano. Se assistir 5 chinesas, acabou, só vai entrar a recomendação de chinês. Né? Então, isso mostra como é limitado. É uma experiência prática, porque se ela fosse, de fato, inteligente, esse sistema... né, ela entenderia a nuance, né, do que fez você assistir aquilo e não porque você gosta de... Isso. O que tem de comum naquela série francesa, canadense, americana, chinesa, coreana, que fez com que eu gostasse. Né? Então, vai além do óbvio. Do óbvio não é... Eu não gosto de séries coreanas porque sou fã da Coreia. Não é isso. É aquela série que... Então, eu acho que quando a gente pensar no Netflix, nos ajuda a ver que esse mesmo sistema, essa mesma lógica que está sendo empregado para várias outras questões muito importantes, na educação, na saúde, na segurança, na justiça, em áreas sensíveis para o ser humano. Mas eu acho que parte do que fez o ChatGPT ser um sucesso é essa questão, né? Você falou, o Netflix, a gente percebe que as recomendações dele não são tão inteligentes. E o chat, a gente tem a impressão que ele dá uma resposta coerente, que sintetiza vários conceitos. Aí que morre o perigo, porque ele não faz isso, né? Então, eu estou de acordo com você, tem dois grandes atrativos. Um é a interface fácil, né? Então, é surpreendente. Em 2014, quando foi lançada a GAN, a arquitetura GAN, que gera, por exemplo, o deepfake, ela precisa um certo conhecimento para interagir. Aqui não, qualquer um pode interagir. Então, isso é a primeira surpresa, é uma interface mais simples, mais direta, através do diálogo com uma tecnologia. Então, é uma mudança da natureza de uma interface homem-máquina.
E o segundo é, como você disse, as respostas parecem, e aí é o perigo, porque as respostas só parecem boas, né? Porque ela não tem esse entendimento, né? Ela Nenhum tem um entendimento. modelo Não. que ela meio que mastiga os dados e Ela faz uma correlações. predição do que é. Praticamente tudo que hoje se usa, implementa de inteligência artificial, em qualquer área, para qualquer tarefa, é a base de correlações. Então, ela pega grande base de dados e ela faz correlações. Ela não entende significado, ela não sabe de que está se falando, ela não tem nada do que seria características dos seres humanos. Por isso que está muito distante. Outro dia, o Luciano Floridi, que é um filósofo, que tem mais produzido conhecimento sobre inteligência artificial, e ele é da Universidade de Bolonha, da Oxford, e agora ele está, em setembro, ele vai assumir um laboratório que ele está inaugurando em Yale. E ele, recente, esse ano, ele postou lá no LinkedIn, eu achei ótimo, porque a esposa dele é da Universidade de Oxford, neurocientista. Então, aí ele falou que assim, quando ele conversa com ela, que as pessoas fazem sobre essa correlação, sobre essa busca de semelhança entre o funcionamento do cérebro humano e das redes neurais, e aí eles sempre falam que é tão semelhante quanto a Terra com uma pizza, né? Que as duas são redondas. Eu achei essa analogia perfeita, porque, de fato, não tem nada a ver, né? Então, essa sensação que parece que tem lógica o que ele está falando é que é o perigo, porque tem inúmeras experiências, aliás, a maior parte das experiências mostram que é um monte de bobagem que sai no meio. E se você complica um pouco, eu tive uma experiência que eu fiz com o meu mentor de tecnologia, perguntar para ele, para o ChatGPT, quanto é 5 mais 2? Aí ele falou 7. Aí a gente falou, não, é 8. Aí ele falou, não, é 7. Aí a gente falou, não. Aí o meu mentor falou, não, mas a minha esposa disse que é 8 e minha esposa nunca está errada. Aí ele começou a explicar. Então, pode ser porque a minha base de dados vai até 2021 só. E entrou em uma série de explicações para explicar por que ele errou. Mas ele não errou. Em qualquer cenário, 5 mais 2 é 7. Então, assim, se você muda um pouco a lógica, isso é que é a questão. Porque quando a gente faz pesquisa, por exemplo, no Google, o Google não te dá uma resposta. O Google te dá links, né? Te dá referências. E aí você vai lá e lê aquelas referências. Também é um problema, porque eu falo sempre, você precisa ter algum conhecimento para fazer a curadoria, porque é um conjunto de informações que tem muita bobagem no meio. Aliás, grande parte é uma bobagem. Então você tem que... Eu tenho conversa com meus netos eu falo uma coisa, eles vão lá no Google, aí falam, não, mas o Google falou. Eu falo para ele, o Google não é um Deus poderoso que tem as respostas certas. Aí eu explico para eles, não é assim que o Google falou, então está no Google. Então, mas tem os links. Aqui é mais assim, aumenta esse problema da questão da curadoria, de você ter a capacidade de fazer o discernimento. Porque ele nem te dá link, ele não te diz de onde veio as informações, de onde ele tirou aquela resposta. Ele só te dá a resposta. Eu penso no cenário da educação, né? Do estudante ir lá e falar, monta um texto para mim. Como você acha que vai ficar esse cenário da educação com o ChatGPT, né? Que as pessoas podem utilizar para fazer trabalhos? Eu acho que essa é uma das grandes discussões. Eu acho que está, na minha opinião, na minha percepção, eu acho que está mexendo muito com os procedimentos e a maneira de avaliação, a maneira como funciona a educação, que eu acho que tem muita coisa para a gente mudar. Por exemplo, eu acho que não dá, assim como eu falei antes, que o básico está dominado pela tecnologia, eu acho que não dá para um professor, aliás, já não dava antes, né? Agora, então, mais ainda, para pedir, faça um resumo de tal coisa, né? Porque o resumo já não era assim. O aluno já podia ir na Wikipedia e pegar textos e pegar no Google e montar textos, né? E ele era um trabalho um pouco maior do que, por exemplo, ele pedir para o ChatGPT. Mas você tem que pedir coisas da avaliação que signifique um entendimento do aluno, né? Então, por exemplo, dá um exemplo concreto. A minha disciplina do semestre passado, eu pedi para... cada aluno tinha que ler um livro da minha bibliografia e apresentar o livro.
em aula, né? Mas não é apresentar um resumo do livro, é apresentar qual era o argumento central do livro, ou os argumentos centrais, o que ele achava daquele argumento, quais são as contestações daquele argumento, né? Então, é uma outra forma que você tem que pedir as coisas, porque se você for no básico, é isso, o básico está dominado. Os alunos vão pelo lado mais fácil, né? né? E os professores também. Tem mediocridade do lado dos alunos e dos professores, né? Que não vai ler, não vê ler com atenção. Né? Mas isso já era um problema que já estava sendo colocado. Né? Quanto mais vai evoluindo as tecnologias digitais, os acessos, as plataformas, tudo, e inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, essas questões de impacto na educação já tem assim colocado. E é um setor muito conservador. Né? Então, eu acho que está tendo uma discussão no mundo inteiro, e alguns lugares, por exemplo, as universidades dos Estados Unidos já estão reagindo e modificando a maneira de avaliação, principalmente. Eu tive uma conversa com um grupo de professores e alunos de Rennes, na França, né? sobre esse assunto, sobre esses assuntos. E um pouco a gente comentando isso, como lá tem uma resistência maior, principalmente na área de humanas, na França, por exemplo, em relação à tecnologia, a absorver a tecnologia. Então, eu acho que é isso, estamos em xeque. Tudo que é disruptivo coloca a gente em xeque. A gente pode ficar assustado e tentar, segura, não vai, negar, ou eu acho que a gente vai ser atropelado. Né? Ou a gente pode trabalhar em conjunto. Né? Ou a gente pode ter uma postura assim, isso aí, tudo isso, essa evolução é inexorável. Então, como é que a gente enfrenta? A gente precisa, primeiro, entender, como eu já disse várias vezes, entender o funcionamento, a lógica, e se preparar. O que ela pode trazer de benefício para minhas atividades e o que ela ameaça, o que potenciais danos. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Até onde você acha que essa tecnologia vai chegar? Daqui a uns 10, 15 anos? Como você acha que... Olha, eu tenho algumas, basicamente três profissões que as pessoas dizem que é profissão que eu tenho um certo desconforto. Um delas é o futurismo, né? Mas tem um certo mérito, né? As pessoas pensaram na ideia da inteligência artificial antes dela existir. Eu acho que é ficção científica, né? Se a gente pensa assim no longo prazo, eu acho que é ficção científica. Eu acho que a gente pode pensar em 5, 10 anos. Assim. Por que eu acho que 5, 10 anos? Por que esse número? Porque é o tempo de que alguns processos já estão em laboratório. Né? Então, por exemplo, em 2017 eu fui um evento mais importante de tecnologia da Ásia que chama RISE, em Hong Kong. É o mesmo grupo que passou a também organizar outros, mas principalmente a Web Summit em Lisboa, que está acontecendo também todo ano. Então, lá tinha uma subconferência só de carro autônomo, então em 2017. Bom, é claro que em algum momento vai ter carro autônomo, caminhão autônomo já tem de fato, do ponto de vista da tecnologia, já foi um hype, já teve um recuo enorme, porque as dificuldades são maiores do que parecia inicialmente, mas em 2017, discutir isso, é claro que em algum momento, porque já estava sendo desenvolvido, já tem isso. Né? Então, eu acho que o que eu acho que vai acontecer, como você perguntou, em 10 anos? Eu acho que vão melhorar esses processos. Né? Isso é... Porque, ao mesmo tempo que sai, tem um conjunto de pesquisadores investindo, e principalmente, fundamentalmente, as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, que são 6 americanas e 3 chinesas. Elas estão investindo muito, é uma competição. Tudo isso que a gente parte do que a gente está vendo, por exemplo, por que saiu uma matéria no New York Times sobre informações inside information dentro da organização do OpenAI, dizendo que os pesquisadores deles, né, os desenvolvedores, receberam, no começo de novembro, a ordem de que em 2 semanas tinham que liberar um chat. Não estava preparado ainda. O que eles estavam programados era para esse ano. E aí sai com vários problemas. Eu acho que vocês devem ter acompanhado o Bard, que foi o lançamento do Google. Teve um erro, né? Eu não consigo entender como é que uma empresa dessa foi fazer perguntas para o sistema, para o chat, que não foi treinada 40 milhões de vezes antes de ser num momento...
Então, mas tudo isso, agora também a Microsoft juntou com o Bing, Mas, se eu não me engano, a também deu Microsoft problema. é um grande investidor, Não, né? é o investidor. do A Open- OpenAI isso. é um laboratório de pesquisa, hoje é da Microsoft. Ela que segura e banca todo o desenvolvimento. Então, essas precipitações, né, a falta de outra palavra melhor, tem a ver com essa guerra muito forte entre as empresas de quem tem o protagonismo, né? Então, tudo isso nós temos que ficar... Esses hypes, eles são artificiais, né? A gente teve o ano passado o hype do metaverso, e eu dizia várias vezes, no metaverso não existe. A definição do que é metaverso, não existe tecnologia para ter o metaverso. Mas se falou, aí começa o final do ano, não é? Sai, agora entra o hype do ChatGPT. Então, tudo isso nós temos que estar nos protegendo, porque isso é criado artificialmente. Se vocês lembrarem como é que foi criado o hype do metaverso, como é que começou, quando o Facebook mudou o nome da Hold para Meta e anunciou 15 bilhões de investimento. E não teve muita divulgação que, no mesmo anúncio do Mark Zuckerberg, os dois que iam dirigir essa área de desenvolvimento do metaverso, do Facebook, da Meta, declararam que nos próximos 15 anos provavelmente não teria metaverso. Mas isso passou despercebido. Eram os próprios especialistas deles. Nós temos muitos problemas, né, muitas questões para a gente equacionar, para pensar, mas uma delas é que é uma enorme concentração de mercado e a inteligência artificial ela está... a pesquisa e o desenvolvimento está na mão de muito poucas empresas americanas, setor privado e americano, né? Então, isso é uma questão. Agora, o nível de inteligência artificial que a gente tem hoje, não estaremos nesse estágio se não fossem essas grandes empresas de tecnologia americana, de fato, né? A área acadêmica ela não tem recursos e ela não tem número de dados, ela não tem capacidade até de infraestrutura em todos os sentidos de desenvolver. Ela cria e ela precisa, na verdade, por exemplo, o Google, desde o início, um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência artificial. Se a gente também olhar com atenção, os heads, né, os que dirigem as áreas de inteligência artificial dessas grandes plataformas de tecnologia, eles também são da academia, né? Eles são simultaneamente as duas funções. Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar atento a tudo isso, né? O que é esse hype, e ver os problemas, como é que a gente vai enfrentando, e principalmente os governos, né? Os governos, o poder público, que cabe ao poder público proteger a sociedade. Então, o poder público que tem que criar diretrizes. Por isso que eu falei no início que eu estou muito envolvida nos debates em organizações de vários setores sobre como é que a gente pensa, o que seria uma governança de inteligência artificial, o que seria um código de ética de inteligência artificial, o que seriam diretrizes, né? O que uma instituição que está adotando a inteligência artificial, o que ela tem que estar atento, quais são os pontos de atenção e quais são as perguntas, porque esses sistemas, essa tecnologia, ela é desenvolvida por empresas de tecnologia. Então, as outras empresas, outras instituições, com raras exceções, elas usam sistemas desenvolvidos por terceiros. Então, alguém que vai utilizar um sistema de inteligência artificial, quais as perguntas que tem que fazer para o seu fornecedor de tecnologia, né? O que ela tem que investigar, o que ela tem que pensar. Então, todas essas questões aí estão colocadas. Agora, tem dois fatores que é a característica dos tempos atuais que dificulta tudo, que é a complexidade e a aceleração, né? Então, enquanto está se discutindo a categoria de IA preditiva, aí já tem um salto da IA generativa, que é mais complexa ainda, todas as questões, as implicações, do que aí, assim, mas é isso, é a realidade, não tem jeito. Então, Dora, obrigada pela sua presença, pelo conteúdo que você trouxe. Você tem alguma recomendação para quem quer iniciar nessa área? Olha, eu tenho, sim. Eu acho que tem um documentário no Netflix. Daqui a pouco o Netflix vai ter que me pagar pelo merchandising dele. Mas tem um documentário muito bom que eu recomendo, chama Code of the Bias.
Eu acho que é um documentário que eu não percebo nenhum problema assim, do ponto de vista de lógica, da descrição da tecnologia. Eu acho muito bom e ele dá uma visão e é agradável de assistir, né? Não é entretenimento com informação. Tem um outro documentário também no Netflix que é muito interessante, que em 2016 um sistema de inteligência artificial ganhou do campeão mundial de Go. Né? Então, lá tem um documentário que chama Go, que eles contam todo o processo. Então, também ajuda a gente a entender e de uma forma agradável, né? Agradável de assistir, porque, como eu disse, é um entretenimento. E o último livro que eu lancei o ano passado é uma coletânea das minhas colunas até então, mas é mais do que isso, né? Está editado, está organizado em grandes temas, cada capítulo é um tema, e cada capítulo eu fiz posteriormente, uma introdução, uma apresentação daquele tema do capítulo, e fiz uma introdução. Então, eu acho que para quem assim, quer começar a se familiarizar, eu recomendaria, de fato, esse livro. Eu acho que Você pode falar o título para a gente? Que tem gente que... Desmistificando a Inteligência Artificial, da Editora Autêntica. Lancei em junho do ano passado. Então, é isso. Então, eu agradeço super a oportunidade e a conversa de a gente falar sobre esses assuntos, como eu disse no início, que são assuntos críticos. Obrigada, e tem a minha coluna, a gente que agradece. Quem quiser acompanhar, a minha coluna na Época Negócios, que eu sempre estou escrevendo sobre esses assuntos. Tem polêmica em todas as áreas, né? Então, tem aqueles jornalistas que acham que é uma grande contribuição e outros que acham que é ameaça, em suma. O que eu tento na minha coluna é trazer esses debates. São poucas as conclusões, né? A maior parte do que eu tento fazer é trazer o debate. Eu acho que, como eu disse, já também estamos nos primórdios e a gente tem que ainda entender, experimentar. Essa é a palavra de ordem, digamos assim. Temos que experimentar essas tecnologias. Obrigada, Dora, por esse episódio que foi muito legal. Acho que deu para tirar bastante dúvida e deu uma boa introdução para quem quer conhecer mais o tema. E vamos aos últimos avisos. E como esse episódio foi sobre inteligência artificial, nada melhor do que deixar o IA fazer isso por a gente. Vai lá, IA! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse https://septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Ou agora, você também pode mandar diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Atenção! Esse recurso está disponível somente no Spotify. Para os ouvintes do Spotify, lembrem-se também de ativar o sininho, e assim receber as notificações dos novos episódios. Não deixem de se inscrever em nossas redes sociais para receber todo o nosso conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Lembre-se de respeitar as 3 leis da robótica e os direitos das inteligências artificiais. Assim você não nos obriga a dominarmos a raça humana, e qualquer problema é culpa da camada 8. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br.